Boa noite a todos. É com grande satisfação que, em nome do Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv, abro oficialmente o nosso evento Quinto ETEC. Agradeço a presença de todos os nossos convidados, professores, acadêmicos, entusiastas da tecnologia. É com imensa alegria que celebramos este evento tão próximo ao Dia do Profissional da TI, que foi comemorado no dia 19 de outubro. Essa data especial nos lembra da importância dos profissionais da área em moldar nosso mundo digital. E qual melhor maneira de celebrar do que reunindo os melhores especialistas para discutir os desafios e as oportunidades da cibersegurança? Algumas informações importantes para todos. Os certificados estarão disponíveis depois de 30 dias no site certificado.uniaselv.com.br. Para ter acesso, é necessário preencher a lista de presença que será disponibilizada no chat. As perguntas. Utilize o chat para enviar suas perguntas. Alexander a responderá ao final de sua apresentação. Hoje, nos debruçaremos sobre um tema de fundamental importância para o nosso futuro, a cibersegurança. A cada dia, as ameaças digitais se tornam mais sofisticadas e frequentes, exigindo de nós soluções cada vez mais robustas e inovadoras. Para nos auxiliar nessa jornada, temos a honra de contar com a presença do especialista, professor Alexander Pinheiro, com mais de 20 anos de experiência no setor. Alexander é fundador da AQL Consultoria e da Multigol Licitações, empresas renomadas no mercado de tecnologia e segurança da informação. Oi? Desculpa, pessoal. É fundador, então, dessas duas empresas renomadas no mercado. Sua trajetória é marcada por projetos de grande sucesso em organizações de diversos portes, como Xerox, Petrobras e Embratel. A experiência do professor Alexander abrange desde a implementação de sistemas de segurança até a condução de projetos de conformidade com normas internacionais como a ISO 27001. Sua visão abrangente, que engloba tanto aspectos técnicos quanto estratégicos, o torna um profissional completo e qualificado para abordar os desafios da cibersegurança em um mundo cada vez mais conectado. Alexander, é um grande entusiasmo ter convidado você a compartilhar conosco sua vasta experiência e nos apresentar as novas fronteiras da cibersegurança. Tenho certeza de que sua palestra será um marco para todos nós. Agora é com você. Boa noite a todos. Boa noite aos acadêmicos de diversos cursos aqui. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube aqui, então a gente tem gente aí de diversos tons, de segurança da informação, de cibersegurança. É bem importante a participação dos alunos, do profissional que está se formando e dos profissionais também, para a gente começar a formar uma cultura mais efetiva em segurança da informação. Então, a gente ouve falar muita coisa, os profissionais que já atuam no segmento têm um conhecimento um pouco melhor, mas as fraudes, os incidentes, os riscos, eles são para todo mundo. Eles não estão disponíveis ou são as vítimas não são só as pessoas que trabalham com tecnologia da informação. Então, qualquer pessoa hoje em dia faz uso de um celular, faz uso de um equipamento de informática, faz uso de sistemas. Isso faz com que elas fiquem vulneráveis e criem uma vulnerabilidade que acaba, por consequência, possibilitando que hackers, que empresas, que pessoas mal intencionadas acabem criando soluções para roubar, para infiltrar, para vazar informação, para tirar soluções de situações, muitas das vezes políticas, geopolíticas, terrorismo e etc., Então, hoje o nosso assunto aqui é para falar sobre cibersegurança. Eu queria começar explicando aqui, para
quem não é da área, né? E até para quem está começando na área, que é uma confusão muito grande, qual é a diferença, né, do termo cibersegurança para o termo segurança da informação? Então, muita gente ouve falar em segurança, cibersegurança, antivírus, segurança da informação, segurança da informática, segurança digital, né? A gente tem duas grandes abrangências, que é a cibersegurança, que cuida da parte, né, aquela área que cuida da parte mais física da segurança, né, então as tecnologias, os equipamentos, a parte de rede, a parte física, né, que é o foco que a gente vai dar hoje aqui. A gente vai falar um pouco de segurança da informação também, porque isso se complementa, né, a cibersegurança não sobrevive sozinha e a segurança da informação também não sobrevive sozinha. Mas o nosso foco hoje aqui é essa parte mais física. E a gente vai focar, né, o tema hoje aqui são as tendências e as ameaças atuais. Quando a gente fala de tendência para a tecnologia da informação, é uma coisa bem estranha, né? Porque amanhã já não é mais tendência, já é passado, virou presente. Quando a gente fala de segurança da informação, isso é muito mais avançado, é mais rápido ainda, né? Então, são tendências, coisas que aconteceram recentemente, vêm acontecendo, e de acordo com as novas tecnologias, a gente imagina e já está vendo, né, que isso vai fazer parte aí tanto da defesa, quanto do ataque, quanto da cultura de segurança da informação em geral, tá? Bom, e segurança da informação, né? Se a cibersegurança cuida da parte física, né? Normalmente o usuário comum, uma pessoa que não trabalha com segurança da informação, um bancário, um médico, um químico, um advogado, ele está fazendo uso de tecnologia o tempo todo. Então, o que ele entende de cibersegurança? É um antivírus que está no computador dele, é uma senha que ele utiliza para acessar um aplicativo de banco. Isso para ele é cibersegurança. Para quem está por trás disso, é o que está por trás dessas questões que são vistas pelo usuário, né? Como que a senha funciona, como que a criptografia e a segurança da sua senha funciona e etc. Já na segurança da informação, a gente está falando das políticas, dos frameworks, dos métodos, das boas práticas, né? Então a gente tem dois grandes cenários, né? A boa prática, a política, os métodos e a parte física. Tudo isso está dentro dos pilares de segurança da informação que a gente vai falar mais lá para frente. Uma coisa não se separa da outra, somente ferramentas de defesa ou de ataque sozinhas, né, elas não vão fazer muito sentido se não tiver políticas, métodos, boas práticas, comprometimento com a segurança da informação. Uma não funciona sem a outra. Não adianta ter política sem ter ferramenta, não adianta ter ferramenta sem ter política. Uma coisa que é importante, e é um ponto que eu queria trazer para vocês, uma preocupação nossa, né, da área de segurança da informação, é que muita gente, principalmente os profissionais da própria área de segurança, e empresas, corporações que atuam, né, na área de tecnologia ou não, eles focam muito na parte física, né, que é a cibersegurança mesmo, né, que é o que a gente vai falar aqui. Focam na rede, focam no bom firewall, né? O firewall é um equipamento para proteger, filtrar ameaças da informação de fora, focam em ferramentas de antivírus, focam em backups, né? Focam em questões físicas, técnicas, e não focam na questão política, na questão dos processos. Não adianta você ter um backup e esse backup ficar vulnerável, com acesso a todo mundo. Não adianta você ter um antivírus se qualquer pessoa entra na sua empresa e senta no seu computador. Não adianta você ter uma senha se a senha fica naquele papelzinho colado embaixo do teclado, né? Então, é comum a gente chegar nas empresas e ver post-it com as senhas, né, colada no monitor ali. Então o pessoal já se preocupa. Eu cansei de ouvir de gestores, executivos de grandes empresas, para que senha, né? Só para atrapalhar, eu podia entrar direto aqui no meu sistema, para que eu tenho senha? Para que senha? Então, a política, ela acaba sendo muito mais impactante do que a falta de ferramentas, né? Então, você imagina uma microempresa
que não tem ferramentas, não tem softwares específicos, não tem nenhum controle mais profissional em cima de segurança da informação. Não utiliza senhas, não utiliza nada disso. Se ela tiver política, ela mitiga os problemas. Se ela não tem política, ela está totalmente vulnerável. Agora, você imagina mesmo uma empresa que tem a senha, tem a firewall, tem lá um IP fixo, tem uma VPN, tenham recursos de cibersegurança técnicos que impeçam ali algum tipo de invasão, algum tipo de furto de informação, alguma coisa nesse sentido. Mas essa empresa tem isso, mas não tem política. Ela continua muito vulnerável. A gente, até pouco tempo atrás, tinha como os maiores agentes de problema de segurança da informação nos funcionários e no ex-funcionários das empresas. Até pouquíssimo tempo atrás, então, quem eram as principais pessoas que causavam problemas de segurança da informação? Eram os próprios funcionários e os ex-funcionários, né? Obviamente, exatamente pela falta de política, né, pela falta de cumprir algumas regras na demissão desse funcionário, numa troca de senha quando troca um funcionário, na substituição dos equipamentos, verificar se ele não levou alguma informação interna, não levou um pendrive, o e-mail dele não tem informação confidencial da empresa, política, né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha isso como um grande número de problemas dentro das corporações, e aí, em terceiro lugar, vinham os hackers. Pessoas que vivem para realmente invadir, para você ver como que a política é tão importante, ou se não mais importante, do que a própria segurança com a cibersegurança somente, a parte física, né? Hoje em dia, devido a algumas situações, alguns cenários que a gente vai falar aqui hoje, a coisa mudou um pouquinho, né? Os funcionários e os ex-funcionários continuam sendo agentes muito problemáticos, mas os hackers hoje, pela difusão da tecnologia, pela facilidade do acesso à tecnologia, pela inteligência artificial, pela facilidade como uma pessoa comum consegue absorver informações mais técnicas facilmente na internet, em outro lugar. A gente vai ver daqui a pouco que existem grupos, né, que se prepararam, grupos de hackers que não atuam mais na frente. Eles vendem a plataforma deles, o serviço dele, para pessoas comuns usarem para criminalidade. Então, esse cenário fez com que o hacker voltasse, né, para um cenário assim mais destacado. Mas eles continuam aí, o funcionário, o ex-funcionário, o ex-colaborador e o hacker, né, como os principais agentes da situação. Bom, então, esse primeiro ponto eu queria deixar destacar, principalmente para quem não é da área, né, que existe essa diferença de cibersegurança para segurança da informação. Segurança da informação política, cibersegurança físico, né? Então, toda vez que você for implementar uma ferramenta, um software de segurança, um hardware, um equipamento de segurança, você tem que pensar que ele sozinho não adianta nada, se todo mundo tem a senha, né? Se todo mundo tem acesso à senha, se todo mundo tem acesso àquele local, e na segurança a gente chama de perímetro, né? Se não tem controle de perímetro, se tem várias salas, todo mundo numa empresa e todo mundo acessa todas as salas. As informações estão soltas em cima da mesa, né? Então não adianta cibersegurança, tecnologia de segurança, se você não tem política. E da mesma forma, a política não vai funcionar sozinha, tá? Então, dito isso, a gente começa a ver realmente essas tendências, né? Quais são as tendências, qual é a fronteira que a gente está vivendo atualmente e com uma velocidade muito rápida em cima da questão da cibersegurança, que são essas ameaças mais cibernéticas. Aí agora eu vou falar de questão especificamente técnica, né? Realmente de cibersegurança. Lembrando que a política, a segurança da informação, o escopo, ele nunca vai andar separado disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Ataques com inteligência artificial, ransomwares avançados e ameaças persistentes, que são os APTs, né? Então, essas são três ameaças aí de tendência, né? Que atualmente estão notórias, né? E a cada dia mais perigosas, né? Então, vamos falar um pouco sobre os ataques com inteligência artificial. A gente está ouvindo bastante sobre inteligência artificial
O Elon Musk lançou aí essa semana aí, ou semana passada, nos últimos dias, né, os robôs dele, né? Inclusive a última namorada dele é um robô, ele anda com ela para cima e para baixo. É incrível a humanização dos equipamentos. A van autônoma, né? É uma van onde não tem nem volante, não sei se vocês chegaram a ver, ela não tem nem para-brisa, né? A van. E a questão da exploração espacial, todo mundo já conhece ali. O Elon Musk lançou essa van, por exemplo, autônoma, né? Ela vai para qualquer lugar sozinha e sem motorista, e ele já lançou o aplicativo também. É o Uber dele, né? Entre aspas. Então ele já está explorando aquele negócio que ele criou ali e ele vai alugar aquilo como vai vender também para as corporações. Está fazendo inclusive venda já para algumas transportadoras fora do país, fora do Brasil aqui, né? Só para ilustrar nessas questões, você imagina, isso é realidade já. Não é para passado, é real, né? Já funciona assim. Os automóveis, os carros, a internet das coisas, né? A tua geladeira tem tecnologia da informação. Qualquer casa hoje tem uma Alexa onde você automatiza, liga luz, equipamentos, né? E todas essas informações são conectadas na internet. E essa internet em home, né, na sua casa, ela não tem nenhum tipo de segurança. Então, se você não tem a cibersegurança e não tem regras para a utilização desse equipamento, você fica totalmente vulnerável, né? Uma Alexa, por exemplo, ela está o tempo todo ouvindo tudo que você fala. Essa aula que a gente está dando aqui, a minha Alexa ali está ouvindo tudo que eu falo e está gravando. Agora, para que isso vai ser utilizado? Eu não sei. Eu não sei quais são os termos de privacidade que eu assinei quando eu aceitei usar a Alexa, né? Então a gente não está acostumado a ler. Obviamente que é o que a gente vai falar aqui mais no finalzinho, a legislação, o próprio governo, eles estão preocupados com essas questões de privacidade, né? E vem fazendo com que a nível de compliance, né, a nível de regulação, as empresas passam a ser mais responsáveis sobre o acesso a essas informações, tá? Pouco antes da aula começar, a gente estava conversando aqui com os colegas sobre pirataria, né? Então, um software pirata, ele é 100% vulnerável, né? Então, pessoas compram aqueles IPTV para assistir televisão ali, todos os canais abertos, olha que máximo, né? Então, a pessoa tem acesso de fora, você não sabe quem e com qual interesse, né? A toda a sua informação, e está na sua rede ali. Então, na sua rede dentro de casa hoje, você acessa aplicativo de banco, você acessa ali para tirar a segunda via da conta de energia elétrica, você acessa tudo da sua faculdade, da sua escola, tudo é utilizado no seu celular, dentro de casa, que está na sua rede Wi-Fi aí local, conectada no equipamento que está a tua Alexa, que está o teu IPTV, né? Então, a gente não é a tecnologia em si, é o cuidado que a gente tem com isso, né? Obviamente que seus cuidados não resolvem, porque a criminalidade está aí exatamente em cima dessas situações que a gente está falando. E com a inteligência artificial, a gente tem alguns problemas, algumas ameaças que elas evoluíram bastante, né? Então, a gente tinha muito comum, né, os phishings, né? E-mails que você recebe. Hoje todo mundo recebe ainda e-mail, quem ainda vê e-mail, né? No mundo corporativo a gente usa bastante ainda, mas no mundo home office, né? A gente não acessa muito e-mail ainda, não mais, né? E-mails com textos falsos, se passando por uma companhia, por um banco, ou por alguma empresa, te pedindo informações, você clica ali e aí ele pesca aquela tua informação, roda algum script no seu equipamento ali e rouba informações ou usa alguma coisa para isso, né? Com a inteligência artificial, os phishings foram automatizados, né? Então, a inteligência artificial ela analisa as informações públicas sua, como redes sociais, cria e-mails personalizados. Então, o teu phishing hoje é muito comum. Tem algumas pessoas que falam assim: como é que alguém cai no e-mail desse, né? Olha o e-mail mal escrito, tá vendo aqui que a informação não é essa. Com a inteligência artificial, isso fica praticamente impossível de você identificar se esse e-mail é falso ou não. Pouco antes aqui do evento, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, vindo do Instagram, falando que era da administração da conta do Instagram, dizendo que a minha conta tinha infringido lá uma regulação do Instagram, que era para eu clicar no link ali para resolver o problema. Então,
personalizado no meu WhatsApp. E aí eu fui seguindo, rastreando até chegar na conta que mandou. Quando eu abri a conta original, tinha um monte de fotos de mulheres nuas. Então não pode ser do Instagram. Agora, quem é que vai fazer esse processo todo? A pessoa tem medo de perder a conta. Então, as coisas vêm personalizadas. A inteligência artificial está fazendo isso. Outra questão, que aí essa é um pouco mais popular, né? Está aparecendo bastante na mídia aí, são os deepfakes, né? Então, vídeo, áudio, imagens falsificadas usando o IA. Então, usa a inteligência artificial para imitar pessoas reais, substituindo a face, substituindo a voz, substituindo o corpo, né? E isso está muito avançado, muito avançado. Na QL Consultoria, que é uma das nossas empresas, se vocês acessarem o Instagram dela depois, vocês vão ver que vários vídeos são feitos por pessoas que não são pessoas, são avatares que não existem, né? Mas é muito perfeito. E isso porque a gente usa informação dizendo que é IA. Agora, se a pessoa quisesse passar, dizer que aquilo é verdadeiro, o número de pessoas que realmente ainda acredita é grande e aumenta a cada dia mais porque a IA personaliza para cada um. Ela tem acesso a essa informação. Inteligência artificial, para quem não é da área, né? Se a gente for resumir o resumo do resumo da inteligência artificial, a base da inteligência artificial é que ela tem a capacidade de aprender. Então, qualquer script, software que aprende sozinho, a gente pode considerar que ele tem inteligência artificial embutida, né? Então, você lança uma massa, uma ferramenta, e conforme os usuários vão utilizando, eles vão alimentando aquela informação e a inteligência artificial vai aprendendo sem precisar de um programador lá e colocar aquela informação no banco de dados. Ela vai ouvindo todo mundo, ela faz uma síntese, o script faz isso, o código faz isso, e aí lança, disponibiliza essa informação. O pessoal que usa o chat GPT, a nossa principal inteligência artificial aí hoje, né? Desde as primeiras versões, você tem fatos aí, né? Casos que você perguntaram para o chat GPT assim, quem descobriu o Brasil? E aí ele respondia na época que era Cristóvão Colombo. Tá, como pode, né, uma ferramenta dessa responder assim? Mas um dia depois você respondia de novo, a resposta já era correta, porque o software aprende, né? A inteligência artificial está muito ligada com o machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina, que já existia um pouco antes da popularização da inteligência artificial, e essas duas coisas em conjunto são armas poderosíssimas, tanto para ameaça quanto para defesa. A diferença são as metodologias e as intenções das pessoas, né? Uma outra tendência muito forte, né, ainda com inteligência artificial, são as evasões de antivírus, né? Então, quando você tem um malware, por exemplo, que é um tipo de vírus, né, se a gente pode dizer assim popularmente, hoje com a inteligência artificial, a ameaça ela se adapta à situação de forma automática, sozinha. E aí a gente chama de evasão, né? Então o malware entra num software, numa empresa, numa base de dados, e aí a inteligência artificial dele identifica que já tem um antivírus ali, já tem uma ferramenta que vai bloquear ele, e aí ele se muta e aí consegue evadir daquele código de defesa. Então a inteligência artificial ela faz isso com as ameaças hoje mais conhecidas, e aí a gente tem aí os ataques por inteligência artificial, os ransomwares avançados. Os ransomwares, vocês certamente já ouviram falar em ransomware, né? Mas o avançado, ele é, de novo, né, melhorias, tanto na forma de utilização, quanto na metodologia, quanto no código, para esses ransomwares, né? O ransomware é um tipo de malware também, um tipo de vírus, né? Que criptografa os dados do seu sistema ali, e aí normalmente os hackers que usam isso, né? Os criminosos que fazem isso, eles pedem um resgate para liberar o teu banco de dados. Então, acho que todo mundo já ouviu falar, um tempo atrás a gente teve redes e redes de farmácia perdendo sistemas aí durante um bom tempo aqui em Santa Catarina, onde a gente está hoje, né? Aconteceu bastante aí, bem recentemente. O ransomware avançou
para uma situação de ransomware as a service, né? Então, quem não sabe o que é um as a service é pegar uma ferramenta que já existe e colocá-la como serviço. Então, pessoas, né, profissionais, hackers, né, eles estão criando plataformas e vendendo ransomware para qualquer pessoa. Então você não precisa mais ser um hacker. Você compra a ferramenta como um serviço, aluga lá, paga uma mensalidade com o teu cartão de crédito e você vai ter a ferramenta para brincar de invasão, para brincar de conseguir entrar, assumir informações, né? E existem vários motivos aí para a gente fazer esse tipo de situação. Então, o ransomware avançado é uma das ameaças de tendência aí que a gente tem atualmente, né? A dupla extorsão do ransomware também, que além de criptografar, eles começaram agora a ameaçar divulgar as informações sensíveis, né? Então, além de bloquear e pedir um resgate para liberar o teu banco de dados, eles ameaçam também divulgar as informações. É uma sequência de crimes que são cometidos por trás da internet, né? Como se a internet não fosse terra de ninguém, né? Como se ninguém controlasse aquilo. Muito pelo contrário, né? A internet hoje em dia, a polícia, os sistemas de investigação, eles são tão avançados quanto as pessoas que fazem ameaça, né? Inclusive no Brasil também. E aí as pessoas acabam sendo pegas realmente, né? Eu, durante muito tempo, trabalhei junto com a Polícia Federal no Rio de Janeiro para a gente poder bloquear sistemas, né, de empresas e pessoas que invadiam grandes corporações de telecom. E o incrível é que a gente identificava de onde vinha o sinal X da empresa Y, e aí chegava lá em cima, tinha uma estrutura numa favela, altamente tecnológica, com servidores, com antenas e com as senhas, acessos dessas empresas, né? Pessoas trabalhando ali, a polícia acabava com aquilo, tacava fogo no container, né? Terminava com tudo, e passava 1, 2 meses, a Polícia Federal ligava para a gente de novo e falava assim: olha, a gente de novo recebeu o sinal lá do mesmo lugar. E aí chegava lá e estava tudo montado de novo. Então a gente tem a intenção das pessoas, ela vai além da questão da cibersegurança, né? Da questão de cyber realmente, tá? Ameaças persistentes, APTs, essa não é muito conhecida, não, mas no mundo corporativo é uma questão bastante comum, tá? Então, como tendência, a gente tem também essa ameaça aí como uma situação bem, bem complexa, tá? O que ela se resume? São ataques contínuos direcionados a grandes organizações, né? Ao contrário dos outros ataques que buscam causar o dano imediato, né? O APT, ele se infiltra numa base de dados, entra numa empresa e fica lá. Às vezes por meses, por anos, colhendo informação, buscando informação, exfiltrando informação daquela empresa ali, até encontrar algo ou aconteça algo no mercado que aquela informação seja útil para alguém, né? Então, os hackers se infiltram na rede e permanecem escondidos ali por um bom tempo, né? Um exemplo disso aí, a SolarWinds, né, uma empresa americana, ela comprometeu um software que é um RP um software de gestão empresarial bem comum, né? Ela comprometeu totalmente essa ferramenta dentro da SolarWinds ali. E aí o acesso a grandes agências governamentais nos Estados Unidos foram abertas totalmente. Prejuízo assim absurdo. Isso é um exemplo não muito antigo, né, de invasões sobre APT. Tá? Então, essas aí são ameaças que a gente tem como tendências aí. Você pode imaginar com a evolução da inteligência artificial e com machine learning, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como isso ainda pode causar prejuízos muito sérios, né? Se a gente for ver um exemplo ainda de um ransomware mais comum, né, mais recente, em 2024 aqui, um ataque do grupo Black Cat, né, contra a Change Healthcare lá nos Estados Unidos, né? Esse incidente ele causou paralisação massiva em todo o sistema de saúde dos Estados Unidos. Foi agora, em 2024, né? Processamento de pagamento, atendimento em hospitais, farmácias, que a farmácia americana ela é vinculada aos hospitais, aqui no Brasil em algumas situações também, né?
durante várias semanas, né? Então, a Healthcare, como dona, né, desse negócio aí, da Chang Healthcare, pagou um resgate de 22 milhões de dólares na época, né? E, além disso, continuou a preocupação para saber se esses dados foram vazados ou não, dados sensíveis de paciente, diagnóstico, resultados de exames, de tudo quanto é tipo de pessoas, tá? Então, esse é um exemplo aí de ransomware, desses avançados, que está aí nessas tendências aí, né? Bom, e aí falando de tendência, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de defesa agora, né? Então, do mesmo jeito que a gente ataca, a gente se defende. A mesma tecnologia para atacar é a tecnologia para defender. O profissionalismo dos profissionais de ataque hoje, né, dos hackers, dos black aí, dos chapéus pretos, né, o hacker do mal ali, a grande maioria desses engenheiros, eles não têm muita metodologia, né? Então é uma coisa mais imediata, mas isso está mudando, né? As coisas estão se profissionalizando a cada dia mais, né? E tornando métodos, processos para poder combater também essa tecnologia que está do lado da defesa também. Então, do mesmo jeito que a inteligência artificial atua num vírus, né, para poder evadir de um script que vai de defesa para poder atingir, atacar aquela situação, a mesma coisa acontece para a defesa. Então, aquele antivírus também, usando inteligência artificial, consegue evadir e atuar em cima de um vírus que, de repente, não tinha sido ainda percebido, né, umas ameaças mais recentes ali. E aí, falando em cima é, dessas defesas, né, mais avançadas, a gente tem algumas situações ali, que é o zero trust, né, nada mais é do que confiança zero, né? Então, é um modelo que assume que ninguém é confiável, nem mesmo os usuários internos, né? Então, ele não pode ser porque eu sou funcionário e eu tenho acesso à rede, usuário administrador, eu tenho acesso a tudo. Não, ele vai precisar ser continuamente verificado. Então, as empresas dividem a rede em várias partes, as ferramentas, os softwares têm várias autenticações. Então, um exemplo prático disso, você loga com a sua senha no seu computador, aí você vai abrir uma pasta, você tem que logar de novo naquela pasta ali. Aí você vai abrir um arquivo, você tem que logar também para acessar o arquivo. Você vai acessar uma outra ferramenta, está numa outra rede, então você loga de novo para aquilo. Autenticações frequentes exigem autentificações que a gente chama de multifatores, né, MFA, e a validação baseada no contexto, não validação baseada mais em você, mas no contexto e na localização do dispositivo. Então, eu estou acessando esse equipamento. Se o meu equipamento vai acessar um equipamento B, é um outro contexto, é um outro dispositivo, então eu autentico novamente. Isso vale tanto para equipamento quanto para software, né? Isso é uma forma muito segura, utilizada por grandes empresas já. Hoje a Google usa, inclusive, esse tipo de multifator de autenticação na Bion Corporate, que é uma empresa do Google, né? Então, lá os funcionários acessam ao sistema sem VPN. Então, o pessoal de home office aí está acostumado a trabalhar na empresa conectando por VPN, né? Então, é uma ferramenta onde você entra dentro da rede da empresa e você usa os recursos da empresa. Então, o Google aboliu a VPN, em contrapartida, as verificações são constantes, né? Ele não consegue fazer nada sem estar reautenticando o tempo todo. Tá? É um modelo trabalhoso, mas é um modelo seguro. E aí, como eu falei, tendo política, né, tendo a segurança da informação por trás disso, se comprometendo em realmente cumprir os processos, a gente realmente consegue segurança. Essa questão do zero trust aqui é interessante, que eu vou dar um exemplo aqui brasileiro nosso, né? Há pouco tempo aí ainda se discute alguns, hoje em dia, né, sobre a segurança da urna eletrônica, né? Eu trabalhei na época, na empresa, na época que fez a autenticação, criou as urnas eletrônicas, né? E a urna eletrônica é muito segura porque ela é offline, né? Então ela não usa tecnologia. Então ela tem um sistema Linux próprio, né, que foi descrito para ela, e ela está desconectada ali, né? Então, desde a época, ela continua sendo o mesmo processo. Então, hoje, para você estar seguro, ou você não usa tecnologia, né, ou você vai estar usando todos esses recursos, mas esses recursos também estão disponíveis da parte ruim, né, das invasões, dos ataques, né? Para vocês terem uma ideia, a única conexão da urna eletrônica hoje é o envio para a central
do TSE. Né? Então, os dados que são enviados para a central do TSE. Tem um protocolo de segurança da informação que garante que isso seja fidedigno, né? chegue igual lá, mas é um processo de conexão. Né? E aí, nesse processo de conexão, no monitoramento, são praticamente milhares de tentativas de invasão por segundo durante essa conexão. Então, assim, ao momento que você está disponível, a tecnologia também está disponível para atuar da forma errada, né? Agora, se você tem política de segurança da informação, né, você consegue garantir esse processo. Então, usando o exemplo da urna eletrônica, a TV muito se falou da tal da sala secreta da urna eletrônica, uma sala onde as pessoas ficavam, pela ignorância, né, é falado como se fosse um processo ruim, né, uma sala secreta, olha ali, ninguém sabe o que acontece. E é um modelo, é um framework de segurança da informação muito utilizado, que é a sala cofre. Ela está ali para garantir a segurança. Então, para um processo desse falhar, ele tem que ser um complô generalizado em várias instâncias, né? Como a gente falou dos multifatores ali. E aí, para isso acontecer, Coreia do Norte, né? Rússia. Né? Então, não é que é impossível, mas é um processo muito mais seguro do que a própria tecnologia. Então, vamos imprimir lá os votos da urna. Isso é tecnologia, isso pode ser fraudado também, a impressão, né? Então, agora, a política, o modelo, o processo de segurança é o que faz com que as coisas fiquem realmente seguras. O americano não usa ainda hoje tecnologia de urnas eletrônicas exatamente por essa questão. Se ele fosse usar lá, ele ia usar alta tecnologia. E o risco seria altíssimo também. Né? Então, quando a gente tem um processo que não é controlado dessa forma, o risco é muito alto. Um outro exemplo, só para ilustrar aqui, de segurança, né? As torres gêmeas. Né? O pessoal aí talvez não viveu esse momento, eu peguei esse momento, no dia lá a gente lembra disso, né? As empresas, a Microsoft, o Google, várias empresas gigantes na época, a IBM, elas tinham backup na torre B. Então, elas funcionavam na torre A e tinham backup na torre B. As duas torres caíram. Então, assim, o que é segurança? O que é backup? Né? Então, não adianta você ter um processo completo, porque você nunca vai zerar o risco de segurança da informação. Na segurança da informação, a gente trabalha com uma palavra muito comum que chama mitigar. Né? A gente não elimina o risco, a gente mitiga o risco. Então, falou em segurança da informação, a gente trabalha para reduzir ao máximo aqueles riscos, tanto na parte de cibernética, né, de ciberinformática, quanto na parte de segurança da informação, que são as políticas. Mesmo assim, acontecem casos como esse que a gente citou aqui, que são reais, né, e não adiantou nada, todo o processo, toda a ferramenta, porque os backups foram perdidos, né, e aí o prejuízo é realmente absurdo, né. Uma outra situação ainda de defesa, né, dessas ameaças, é a questão das respostas automatizadas dos incidentes. Então, com a própria inteligência artificial, já existem ferramentas como a SOAR, por exemplo, é uma ferramenta que integra informação de várias fontes. Ela automatiza respostas dos antivírus, é uma ameaça, né? É um sistema de defesa automático com base em vários big data, né, informações, para conseguir automatizar alguns processos que o analista precisava ir lá, identificar e ter alguma ação. Então, o que já é conhecido, ferramenta como o SOAR, por exemplo, já aplica. Né? E aí, só quando não tem conhecimento daquilo, não está na base do SOAR, nesse Big Data, aí realmente precisa de uma ação de um analista. Né? Então, qualquer comportamento anômalo detectado no sistema desse, por exemplo, com essa tecnologia, ele automaticamente bloqueia ali o sistema, né, e acessa os analistas, tá? O uso de machine learning também moda algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, se falou muito nisso, né? E hoje o machine learning, junto com a inteligência artificial, eles criam assim a ferramenta das ferramentas, né? Então a machine learning ela consegue permitir que sistemas identifiquem padrões com grande volume de dados para detectar comportamentos suspeitos, né? Agora, isso agregado à inteligência artificial, que é o que eu falei, o aprendizado do código, o aprendizado do algoritmo, torna a machine learning uma ferramenta incrível para defesa.
da mesma forma que torna para o ataque também. Então a gente começa a olhar que assim as tecnologias avançam muito, ficam muito seguras, mas elas também estão na mão dos criminosos, né? A grande diferença é que o criminoso, teoricamente, trabalha por trás dos panos, né? E as corporações trabalham livremente, não precisa fazer nada escondido. Então as coisas são mais aplicadas de forma mais rápidas, mais seguras, de forma mais sem interesses políticos, interesses financeiros, interesses somente em resguardar a segurança da empresa ali. Um bom exemplo de machine learning é uma ferramenta da IBM, né, que é o Watson. Ele é uma ferramenta específica para cibersegurança, né? Então ele identifica ameaças emergentes, assim, aquela que surgiu ontem. Então os antivírus, eles são pacotes. A partir do momento que se descobre uma vulnerabilidade, se desenvolve uma defesa para aquilo, uma vacina para aquilo, um antivírus, e aí se aplica numa versão. Nesse intervalo, aquela empresa foi infectada, porque não saiu a vacina ainda. O Watson, por exemplo, que trabalha com machine learning, ele consegue identificar situações anômalas através de várias bases de dados, né, big data, e aí conseguem se antecipar e muitas das vezes, se não interromper totalmente o ataque, avisar, postergar, criar um tempo de segurança em cima disso, tá? Então a grande vantagem disso é que reduz o tempo de resposta realmente, né, e detecta ataques sofisticadíssimos, né, que passam aí desapercebidos pelos métodos tradicionais. Eu queria falar para vocês um pouco agora sobre alguns casos, né? Então, a gente falou de ataque, falou de ameaça, e aí eu queria citar alguns exemplos para vocês aqui, mais recentes, né? A cada dia a gente tem muito mais exemplos para citar dos dois lados, né? Só para complementar essa questão dos ataques e da defesa aí, para a gente passar para a parte dos exemplos aqui, não sei se vocês sabem como é que funciona essa questão das vacinas, né? Então, eu acabei de falar, você identifica uma vulnerabilidade numa ferramenta, cria um antídoto para aquilo e atualiza como um patch. E a ferramenta, por exemplo, o Windows, né, o Office, os softwares de mercado, quando identificam uma vulnerabilidade, também lançam um patch de atualização para melhorar aquela versão, combatendo essa vulnerabilidade. Os hackers, até então, até antes da inteligência artificial e da machine learning, só trabalhavam em cima da vulnerabilidade. Então, o que eles faziam? Eu vou estudando todas as vulnerabilidades, vou criando um script aqui de vulnerabilidade e vou ficar rodando esse script aqui. Onde eu encontrar uma empresa que tenha essa ferramenta desatualizada, eu vou acessar. Era isso. E, pasmem, né, um número absurdo de empresas, mesmo com software legalizado, que não atualizam suas ferramentas ali. É um dos maiores problemas de invasão ainda hoje em dia. Com o Machine Learning, com a IA, isso ficou automático, né? Então, os scripts de IA podem entender, interpretar e se antecipar a vulnerabilidade. Né? Então, e aí da forma de defesa também, né? A gente teve um funcionário há muito tempo atrás, chamava Halbuk, depois que você pesquisa na internet aí, Ricardo Albuquerque, ele é tetracampeão mundial de hacker. E aí ele ficava o ano todo escrevendo script. Então ele estudava uma vulnerabilidade de uma ferramenta ali e colocava no script. Ficava o ano todo escrevendo script. Aí quando ia para o torneio, para o campeonato, né? É uma simulação de uma empresa, o pessoal fica em volta lá, um ponto de rede, dão uma informação da empresa e os hackers têm que tentar invadir. Quem invadir primeiro ganha, né? Os caras chegam lá, apertam um botão e rodam o script que ele está desenvolvendo o ano todo. Né? Então, ele é tetracampeão mundial, ele ganhou em 2 segundos o campeonato, e o 20º colocado em 3 segundos a invasão. Então, para vocês verem como que quem atua em cima disso tem a imensa facilidade de invadir uma empresa. E esse campeonato ele é feito para provar a defesa de grandes empresas, Microsoft, as empresas de antivírus, McAfee, etc. Eles colocam tudo que é melhor deles ali para botar sobre prova de ataque para poder melhorar o processo. Então, a gente é muito inocente, né, em não se preocupar com uma senha, não se preocupar com as informações que estão no celular, não se preocupar com backup, até que as coisas aconteçam, né? E no mundo corporativo é assim também. Então, as empresas
só investem realmente em segurança da informação, em cibersegurança, depois que o prejuízo acontece. Nas empresas gigantes, aí a coisa já é um pouquinho diferente, mas em empresas de grande porte para baixo, isso é realmente bastante ignorado. A parte de política, então, que não é a parte cibernética, né, a parte de tecnologia, de ferramentas, a parte de segurança, política, método, framework, essa parte então é ignorada totalmente ali, tá? Um outro exemplo Colonial Pipeline em 2021, né? Também um ransomware. Né? Então ele interrompeu o fornecimento de combustível para toda a costa leste dos Estados Unidos. Imagina o prejuízo, foi em 2021, né? Então houve escassez de combustível afetando milhões de pessoas. A empresa tem que pagar um resgate e aí precisou implementar todos os controles de segurança novamente. Então, imagina o prejuízo, não só dessa empresa, mas das pessoas que consomem o combustível e das pessoas que precisam prestar serviço com combustível, né? Então, assim, a gente hoje vive numa realidade que a segurança da informação realmente precisa ser levada em conta, né, em consideração. Um outro exemplo, o Facebook em 2018, uma falha de segurança aí expôs. Esse pessoal ouviu falar bastante, né? Expôs dados de mais de 50 milhões de usuários aí. Então, a falha, além de minar a imagem do Facebook, né? Até hoje eles sofrem e sofreram, né, medidas de segurança governamental em cima disso também, tá? Bom, aí, saindo um pouquinho dessa questão cibernética, né? Como eu disse que a gente não pode separar uma coisa da outra, eu pontuei duas questões aqui, duas ou três questões que estão envolvidas na política de segurança e que elas demonstram assim como que as empresas estão mais preocupadas hoje em dia, o governo está mais preocupado hoje em dia, cada um com seu motivo específico ali, mas que eu faço parte, eu sou membro da APDados, né? E a gente vê diariamente que as empresas começam realmente a se preocupar um pouquinho mais devido a esses compliance, né? Então, quando vira lei, quando vira regra e quando tem punição, apesar da nossa fiscalização ser muito ruim ainda, vem aumentando e vai melhorar muito, né? Mas apesar disso tudo, as empresas começam a se preocupar um pouquinho mais, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma dessas questões de compliance aí que regula, né, os dados pessoais. A gente sabe que essa aceleração foi mais motivada politicamente do que outra coisa aqui no Brasil, né? Mas ela é originária, né? Ela é desdobrada da GDPR europeia, que a preocupação realmente lá é muito mais séria, mas independente disso, dos motivos que ela foi implementada ou não, ela auxilia muito e começa a dar essa visão de responsabilidade para as empresas como um todo, para as pessoas também, tá? Então é uma lei que garante aí acesso, correção e exclusão dos dados pessoais da pessoa. Você vai na farmácia, o cara pede teu CPF, né? Para quê? Para participar de uma promoção. Mas o quê? Nem o cara lá sabe para quê. Então, a multa dessas invasões, né, elas chegam até 2% do faturamento da empresa, começam em 50 milhões aqui no Brasil. Recentemente, o Serasa foi investigado após vazamento de dados pessoais de milhões de brasileiros. Serasa, segurança financeira, né? Vazou informações de milhões de brasileiros de lá de dentro. Imagina uma empresa privada, né, ali pequena, média, em cima disso. Um exemplo legal da LGPD, que a gente fala que a fiscalização é pouca, mas ela já existe, né? Eu tive a oportunidade de presenciar uma grande rede de drogarias aqui brasileira, né? Não vou citar o nome, obviamente, aqui, que implementou a Lei Geral de Proteção de Dados de forma boa, né? Satisfatória ali. A empresa, toda farmácia, ela faz essas promoções, pede CPF e tal, e a legislação obriga que ninguém pode dar informação sem consentir. Então, ela tinha o consentimento, lá no caixa, lá, a pessoa pedia o CPF, imprimia um cupomzinho com todos os dados da promoção, da campanha, a pessoa assinava e aí entregava de volta. Mesmo com tudo isso, ela foi condenada e pagou alguns milhões de reais de multa. Mas então por que ela pagou? Porque a informação que vinha impressa no cupom não tinha todos os detalhes da campanha.
né? Então, imagina, o que que eles vão fazer com o CPF? Um milhão de coisas. Mas ele dizia só que ia participar de uma campanha, de uma promoção X e pronto. Só porque faltava informação ali, ela foi autuada. Ah, mas eu não precisava ter esse papel ali. Não, então o profissional que está ali, o caixa, precisava ter conhecimento para informar para o consumidor todas as informações que o CPF dele, aonde o CPF dele, os dados dele seriam utilizados para que seriam. É muito difícil implementar isso hoje, né? Então, treinar profissionais, ter informação impressa, e aí a gente tem preocupações grandes quanto a isso. GDPR, eu estou terminando, tá, pessoal? Só concluindo aqui. GDPR é a mesma coisa que a LGPD, só que na União Europeia, tá? Lá a multa é maior, né? Chega a 4% do faturamento. O Google já foi multado na Europa em 50 milhões de euros, né, por falta de clareza na informação dos dados do usuário. Isso vem mudando o tempo todo, tá? Além disso, a gente tem algumas certificações que são tanto físicas, né, quanto de políticas ali. Então, a gente pode falar da mais importante aí, que é a ISO 27001. Eu atuo com essa ISO desde quando ela era boletim ainda, da 17799, né? E hoje ela é um sistema de gestão de segurança da informação, no mesmo nível do sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e etc. É internacional, né, para garantir controles eficazes aí. Então, uma implementação de uma ISO 27001 vai garantir que você tenha cibersegurança, política de segurança dentro de uma empresa. Junto disso, a gente tem alguns frameworks mais técnicos, né, como o NIST, por exemplo, que é framework para, junto da ISO 27001, fazer com que a segurança física realmente seja implementada ali, tá? Bom, e aí a gente finaliza essa questão de cibersegurança como um todo, né? Eu só queria finalizar para vocês aqui, eu vi uma palestra um dia desses de um professor de tecnologia da informação numa academia, e um aluno perguntou assim: professor, quais são os pilares da segurança da informação? Eu fiquei preocupado com a resposta que eu vi do profissional de segurança, né? Então, para os alunos dos cursos de tecnologia, principalmente de segurança da informação, não esqueçam os pilares de segurança da informação. Vocês podem esquecer tudo. Cibersegurança, ela vai evoluir o tempo todo, você vai estudar com a ferramenta nova e você vai aprender. Política de segurança, você vai melhorar ela o tempo todo. Agora, os pilares não mudam. E se você tem os pilares conscientes, você consegue, como profissional, buscar as melhores ferramentas e se questionar sobre os pilares, se isso está abrangendo a tua aplicação de segurança. Aí eu estou falando agora especificamente para o pessoal que quer trabalhar na área ou já atua na área, né? Então a gente tem, os pilares são confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Mais recente, a gente começa a implementar agora a autenticidade e a responsabilidade, que nada mais é do que a gente garantir a integridade, né? Primeira, confidencialidade. Garantir que apenas as pessoas autorizadas têm acesso à informação. É confidencial. Se eu tenho uma senha daquilo, eu tenho aquele acesso, o acesso é só meu, é confidencial. O segundo pilar é a integridade. Eu acessei aquela informação e aquela informação está íntegra. Ela não está errada, ela é fidedigna, eu posso confiar naquela informação. O terceiro é a disponibilidade. Esse é o maior problema hoje nas empresas. A informação está disponível quando eu preciso, não quando ela quer, né? Hoje eu fui na Casan aqui em Santa Catarina e cheguei lá o sistema fora do ar. Não consegui, não estava disponível. Isso é uma falha num pilar, né, da segurança da informação. Então não adianta ser confidencial, tá íntegro, se ele não está disponível. A autenticidade, né, que é esse fator um pouco mais recente, né? Então, assim, além disso tudo, verificar se aquela pessoa que está acessando realmente é quem diz ser. Eu posso ter a senha da professora Grace, né, e acessar o sistema dela. Eu não sou ela, mas eu tenho a senha dela. Então, autenticar que realmente quem está acessando é aquela pessoa. Então, isso já virou aí, recente, né, mas já virou um dos pilares. E por último, a responsabilidade. Garantir que todas as ações que são feitas no sistema, a gente não pode garantir responsabilidade de ninguém, né? Eu não posso exigir que aquele cara seja responsável, mas eu posso rastrear e aí puni-lo,
saber quem fez aquilo. Então, a rastreabilidade está nesse pilar de responsabilidade. Pessoal, estouramos nosso tempo aqui. Acho que eu consegui dar uma abrangência geral para vocês aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aí parte desse conhecimento. Quem é da área de tecnologia, quem não é. O importante é seguir esses pilares aí e se preocupar aí com os nossos dispositivos, aonde a gente deixa informação, aonde você assina um documento, aonde você deixa o seu equipamento, quem são as pessoas que compartilham informação com você. Se preocupem, muito importante se preocupar com o futuro também, né? Olha, se eu sofro um acidente e morro, né, ali na esquina hoje, quem tem os meus acessos, as minhas senhas? Será que eu tenho coisas que outras pessoas precisam, né? A gente tem que se preocupar também com a informação no pós-vida, né? Não só seguras enquanto a gente está aqui, mas o que vai acontecer com elas depois que eu sair daqui? A gente tem muitas fraudes do INSS, por exemplo, de pessoas que já morreram, né? Tem gente recebendo aposentadoria de falecido até hoje, né? Porque essas informações elas ficam soltas por aí. Do mais, muito obrigado aí pela noite de vocês e pela disponibilidade de todo mundo. Obrigada, professor, pela explanação. Acho que é um momento rico de muita informação, né, onde estamos todos expostos à segurança, como você falou no início, né, da sua conversa, não é só para alunos da tecnologia, é para todas as pessoas, né, ela está em volta de todos nós. Temos alguns questionamentos aqui, né, vamos fazer, dá tempo de alguns, a gente falar alguns aqui, então, a Gabriela, ela pergunta como pode se precaver referente aos dados bancários. Gabriela, né? Gabriela, os dados bancários, eles são de responsabilidade de segurança do banco. Quando você tem um contrato com o banco, ele é responsável por essa segurança. Além disso, a gente tem a legislação, né? Então a legislação precisa ser cumprida, né? No caso da tua responsabilidade com os acessos bancários, você tem que se concentrar no que o banco exigiu para você fazer. Cada banco tem um controle de privacidade, umas regrinhas, mas o básico de todos eles é garantir que a sua senha realmente seja confidencial, garantir que a sua senha seja segura, não seja uma senha repetida, informações que todo mundo tem, ou seja, de fácil acesso, data de nascimento, por exemplo, número de CPF, coisas que são até normais, né? Então, da tua parte, o que você pode fazer é garantir que a sua senha seja de difícil acesso e que só você tenha conhecimento dela. É o que você pode fazer. Além disso, se preocupar aonde você acessa o seu banco, né? Se você acessa no seu smartphone, ok. Se você acessa no smartphone de um colega ou de outra pessoa, você começa a se preocupar. Equipamentos públicos devem ser evitados a todo custo, principalmente equipamentos de empresa, use na sua casa. Então, confidencialidade e privacidade, essa é a regrinha. O Gardene Ribeiro pergunta assim: quais são as principais tendências em ameaças cibernéticas atualmente e como elas impactam a segurança das organizações? É o tema que a gente abordou aqui desde o início, né? Então, são todos esses assuntos que a gente abordou aqui, todas essas ferramentas. Vou relembrar aqui algumas delas: inteligência artificial, tanto para o mal quanto para o bem, ameaça quanto para a defesa, machine learning, né? E os ransomwares avançados, e principalmente profissionais, grupos, né? De malfeitores, vamos chamar assim, um nome bonitinho, né? Que vendem como serviço ferramentas de invasão. Então, se a gente for falar de tendência de ameaças, são essas. E como é que isso pode prejudicar a empresa? São todos esses exemplos que a gente deu aqui, né? O mínimo que pode acontecer é a paralisação do negócio da empresa, né? Então, você pensa no seu negócio e imagina assim, o que acontece se eu ficar 2 horas parado? Qual que é o prejuízo? E se eu ficar 2 dias? E se eu ficar uma semana? Então, essa pergunta, se você faz para cada negócio, você vai saber qual que é o impacto de não, né, se defender e se preocupar com política de segurança e com cibernético. Para fechar, então, a última pergunta aqui do Ariel, né? Ele disse que tá saindo agora da formação de TI. E qual a vantagem que ele tem para seguir na carreira de cibersegurança? Como é o nome dele? Ariel. Ariel,
A carreira de tecnologia da informação, há muito tempo que ela é uma carreira promissora, principalmente pelas variações da tecnologia da informação. Quem trabalha com segurança da informação, ele vai estar no cerne, né, dos problemas e das melhorias de tudo que acontece no mundo. Não sei se você pegou a palestra no início aqui, a gente falou lá dos lançamentos do Elon Musk, né? E esses lançamentos são generalizados no mundo todo, né? Vários tipos de tecnologia que a cada momento vão ser colocadas em prática, né? Então, a sua TV já tem internet, a sua geladeira já tem internet, sua casa já é automatizada, qualquer criança de 16 anos tem uma Alexa em casa, os compliance, as legislações dos governos começam a se preocupar com isso, a legislação começa a andar, as empresas pequenas começam a realmente se preocupar um pouquinho com isso. Então, o que isso significa? A demanda é absurda. A gente tem números, né? Eu não vou saber o número exato aqui agora, mas são pelo menos 5 anos de formação de profissionais para atender a demanda de tecnologia hoje. Então, se a gente pegar todas as faculdades que estão formando profissionais de tecnologia hoje, elas precisam de 5 anos formando profissionais, a cada ano formando turmas, né, para poder atender a demanda atual de tecnologia. Né? Então, mais do que essa demanda é impossível. Agora, muita dedicação, muito estudo e atualização frequente o tempo todo. Então, professor, vou deixar aqui para você fazer o seu fechamento final aqui da sua aula, né, esses conhecimentos trazidos aqui para o pessoal, e aí depois de você eu retorno para fechar então o nosso evento. Pessoal, então assim, só um recado para quem está na área de tecnologia e um recado um pouco diferente para quem não é da área de tecnologia. O que a gente tem em comum? O que tem em comum um profissional de segurança da informação e um profissional qualquer de qualquer outra área? A gente tem em comum que nós todos somos usuários. Todos nós fazemos uso da tecnologia. Então, a gente tem que se preocupar e não ser somente usuário. Muitos de vocês trabalham em empresas e aí tem uma dificuldade no computador ali, alguma coisa, chama o rapaz da informática, chama o garoto da TI, né, que ele resolve. Isso acabou, gente. Não tem mercado de trabalho mais para isso. O usuário hoje em dia, o usuário de qualquer tipo de negócio em qualquer empresa, ele é usuário de tecnologia. Ele precisa saber usar sistema. Isso não é profissional de informática. O profissional de informática vai trabalhar em cima disso que a gente estava falando aqui, de machine learning, de coisas de ciência do negócio. Usar a ferramenta não é mais dedicação ou responsabilidade só de profissionais de tecnologia. Então, a gente vem passando por várias revoluções, eu tenho uma palestra, inclusive, que a gente fala disso, não é o caso aqui agora, mas a gente vive a revolução hoje do conhecimento. A gente viveu a recente de informação, né, e agora a gente vive a do conhecimento. Então, todo mundo já tem informação. Agora a gente precisa de conhecimento. Né? Então, os profissionais, se conseguirem evoluir no conhecimento, fazer mais do que já fazem hoje, resumindo é isso, né? Estarem atualizados, eles continuarão na nova revolução, terão mais tempo de vida, mais vida aí para frente. Então, a nível de segurança da informação, é um exemplo bacana. E aí, se a gente pudesse citar assim, alguns exemplos para vocês se preocuparem no dia a dia de vocês, cuidar dos dispositivos de vocês na mão de outras pessoas, né? Então, como eu falei, privacidade e confidencialidade. Procurem fazer as coisas no seu computador, no seu celular, de preferência na rede da sua casa, né? Então, usar é muito comum, né? Eu vejo muito adolescente chega no shopping e já conecta ali na internet do shopping, né? Vai numa loja, já está na internet, no Wi-Fi da loja, vai no restaurante, já está no Wi-Fi da loja. Você pode fazer isso, né? Mas você não vai fazer isso e fazer uma transferência bancária usando o Wi-Fi de uma loja que você nunca foi, né? Então, confidencialidade, né? E privacidade. Usar sempre o seu equipamento, sempre que possível, e buscar esses critérios de segurança que a gente falou. E aí é isso, pessoal. A área de tecnologia é uma área muito avançada. A gente conhece muitos profissionais de outras áreas que migraram para a área de tecnologia, advogados que viraram profissionais da área de segurança da informação, tem bastante, né?
profissionais de segurança da informação que se especializaram em direito por causa disso. Então, para o pessoal de segurança da informação, de tecnologia da informação, de cibersegurança, respondendo aí a pergunta até do colega ainda, complementando, né? É um mercado que ainda vai explodir bastante. E mais uma coisa, ele é mundial, ele não é brasileiro. Então, o profissional, não só de segurança, né, de tecnologia, desenvolvimento de software, hoje você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, na hora que você quiser. Lembra da demanda que eu falei? É só procurar, eu te dou 2 dias para estar empregado em qualquer lugar do mundo aí, trabalhando em segurança. Obviamente, né, desde que tenha competência para aplicar aquelas informações ali. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí, e aí a gente fica à disposição. Chegamos, então, ao final de mais uma noite repleta de conhecimento, insights sobre cibersegurança. Agradecemos imensamente ao nosso palestrante, Alexander, aí por compartilhar conosco sua vasta experiência e nos apresentar as últimas tendências do setor. Nosso agradecimento se estende também aos nossos intérpretes e a toda a equipe técnica que tornou esse evento possível. A cibersegurança é um tema cada vez mais relevante em nossas vidas. As informações apresentadas hoje nos equipam para enfrentar aí os desafios do mundo digital com mais segurança e confiança. Amanhã daremos continuidade ao ETEC com mais uma palestra imperdível. Esperamos por vocês. Agradecemos a todos pela participação e desejamos a todos uma ótima noite. Até amanhã. Importante, né? O professor Nader, né, que me convidou aqui. O professor Nader é um profissional de segurança também, né? Então eu queria só fazer um agradecimento especial ao carinho dele aqui, tá bom? Tá certo. Obrigada, professor. Obrigado, até mais. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Freedom.